E aí, galera do YouTube? Como é que vocês estão? Ai, ai, pessoal. Ai, ai. Eu, sinceramente, depois de assistir esse episódio, eu digo pra vocês, eu não estou muito bem. Eu não tô legal, eu não tô legal não, pessoal. Eu não estou legal. Bom, eu assisti finalmente, né? Finalmente, depois de tanto tempo, depois de tanta enrolação, eu finalmente assisti o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Desculpa, pessoal, desculpa por ter demorado tanto tempo pra postar esse vídeo e me desculpa por ter demorado tanto pra assistir o segundo episódio. Foi mal. É que eu não sei explicar, sabe? Eu sou uma pessoa inexplicável. Sei lá, cara, eu não sei por que eu fiquei tanto tempo sem assistir esse episódio. Eu enrolei bastante para assistir esse segundo episódio, mas sábado eu assisti o segundo episódio e eu agora estou aqui para contar para vocês o que eu achei do episódio. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Mas enfim, pessoal, mais uma vez, desculpa por ter demorado tanto tempo para falar do segundo episódio. Me perdoa. Eu prometo que não vai demorar tanto para eu falar do terceiro episódio. O terceiro episódio eu prometo para vocês que eu vou tentar. Eu vou tentar assistir logo. Eu não vou. O terceiro episódio eu não vou demorar tanto para assistir, que nem o segundo. E eu prometo pra vocês que eu não vou demorar tanto pra postar o vídeo de mim dando opinião, sabe? Eu não vou demorar, tá bom? Eu prometo pra vocês. Beleza? Mas enfim, pessoal, então vamos embora. Então vamos nessa. Vamos nessa. Ai, ai. O que eu achei do segundo episódio, galera? Eu gostei? Gostei. Gostei bastante. Sinceramente, esse segundo episódio foi bem melhor do que o primeiro. O primeiro episódio foi um episódio. Qualquer coisa, sabe? Tipo, não foi um episódio ruim, mas também não foi um episódio empolgante, sabe? Não foi um episódio em que você ficava de boca aberta, que você gritava, sabe? Não. Foi um episódio em que eu fiquei. Cara, o, enquanto eu assistia o primeiro episódio, eu fiquei boa parte do tempo assim. Sabe? Eu não. Tipo, sabe? Eu não tô falando que o primeiro episódio foi ruim, não foi. Foi um bom episódio, mas foi um episódio mais ou menos, sabe? Não foi um grande episódio. Foi um episódio bom, mas. Sabe? Foi um episódio. Mas esse segundo episódio foi completamente diferente, cara. Esse segundo episódio foi emoção do começo ao fim, tá ligado? O episódio já começa tenso já, tá ligado? Já começa te dando um tapa na cara. Que nem o Will Smith no Oscar. É... Mas, tipo assim, o episódio já começa tenso, tá ligado? E esse segundo episódio foi bem mais empolgante do que o segundo, do que o primeiro, quer dizer. Porque no primeiro episódio não aconteceu nada, praticamente. O primeiro episódio foi a Ellie e a Dina andando de cavalo, daí elas matam um zumbi, daí aparece o Joe na terapia, sabe? Não foi um episódio em que aconteceu muita coisa. Mas nesse segundo episódio, aconteceu coisa pra caramba. Inclusive, aconteceu uma coisa bem triste nesse episódio, que eu já vou falar pra vocês. Mas, enfim. Mas olha, enquanto no primeiro episódio
eu fiquei. Mas enquanto no primeiro episódio eu ficava toda hora assim, nesse segundo eu ficava toda hora assim. Caraca, não é possível que isso aconteceu. Meu Deus do céu, não acredito. Sem brincadeira, eu fiquei o episódio inteiro assim, cara. De boca aberta e sem acreditar no que eu tava vendo. Mas, enfim. Então, eu gostei bastante do primeiro episódio. Eu gostei bastante do segundo episódio. Gostei bastante desse episódio, gostei bastante. Mas tem algumas coisinhas que eu não curti muito. Que eu já vou falar pra vocês. Bom, esse episódio, ele começa mostrando a Abby, e tal. Daí mostrando que eles daí mostra eles vendo que tem uma região. Daí a Abby, ela quer ir lá, porque, se não me engano, tá, eu não me lembro muita coisa, mas se não me engano, ela quer ir lá porque ela acha que o Joel tá lá. E, bom, pessoal, eu gostei bastante desse episódio. E nesse episódio teve muitas cenas boas. Cara, esse episódio teve muitas cenas boas. Muitas cenas. Eu vou destacar. Eu vou destacar a cena em que eu mais fiquei. Cara, eu vou destacar. Eu vou falar aqui da cena em que eu mais fiquei em choque quando eu vi, tá ligado? Que foi a cena da invasão à cidade. Pra dar um contexto pra quem não viu o episódio, que eu acho difícil, mas sei lá, vai que tem alguém assistindo que não viu o episódio. A Abby, ela tá indo até a cidade, daí ela acaba caindo de um penhasco assim de neve. Daí, como é neve, ela não se machuca quando ela cai. E quando ela levanta, ela percebe que tem um monte de infectados debaixo da neve, tá ligado? Daí os infectados, eles saem debaixo da neve e correm atrás dela. E tipo assim, não é um infectado, é vários. Tem tipo uma colmeia de infectados debaixo da neve. E todos eles saem, começam a correr atrás dela. Daí muitos desses infectados vão para a cidade. Vão para a cidade. E o Tommy, quando o Tommy ele fica sabendo disso, ele manda todo mundo voltar para as casas e manda todo mundo atacar, sabe? Daí, tipo assim, dos infectados, é um monte, pessoal, é um monte de infectados. Eles invadem a cidade. Primeiramente, tipo assim, primeiro eles conseguem conter os infectados, sabe? Eles tacam uns barril de gasolina, daí atiram, daí começa a pegar fogo, os infectados eles começam a pegar fogo, daí eles explodem, tá ligado? Cara, cena muito braba. Eu gostei muito dessa cena, cara. Muito. Muito, muito, muito. Daí tem uma hora em que o infectado boladão, assim, um infectado muito brabo, muito. Sabe? O infectado parece o Léo Stronda, tá ligado? Ele quebra o portão. Ele quebra o portão, que é feito de madeira, e ele invade a cidade. Daí muitos outros infectados também invadem. Daí começa uma guerra. O Tommy ele sai correndo, pega o lança-chamas e começa a tacar fogo nos bichos. Daí tem um monte de pessoa em cima dos prédios com armas e atirando neles, tá ligado? Cara, sério, na moral, essa cena da invasão à cidade, essa cena que os infectados eles invadem a cidade, cara, essa cena foi animal, cara. Eu amei essa cena, de verdade, amei. Amei do fundo do meu coração. Essa cena foi muito braba, cara. Cara, na moral, sério, eu cravo aqui, ó. Eu cravo aqui. Melhor cena de ação da temporada. Não, tipo assim, ó. Melhor cena de ação de todas. Melhor cena de ação da série. Contando a primeira temporada. Foi a melhor cena de ação, cara.
Pô, foi muito massa, sabe? E depois, o Tommy, ele começa a dar uns tiros, assim, no infectado boladão. Ele começa a dar uns tiros nele, ele começa a mandar ele vir pra cima dele. Daí ele entra num beco, assim, daí o infectado vai atrás dele tá com lança-chamas, ele começa a tacar fogo no infectado. Cara, muito brabo, cara, muito brabo. E, cara, é impressionante como essa série, como a produção dessa série é bem feita. Porque, cara, na moral, sério, porque, na moral, cara, os infectados, você não diz que você não diz que os infectados, eles são pessoas maquiadas, sabe? Não, você não diz isso, porque não parece, cara. Porque, cara, na moral, é muito bem feito, sabe? Cara, cara, esse infectado boladão que vai atrás do Tommy, mano, cara, como é bem feito. Como é bem feito, cara. Sério, como é bem feito. Como é bem feito, cara. Mas enfim. Daí o Tommy ele começa a tacar fogo no infectado, daí acaba o fogo, sabe? Acaba o gás e daí ele fica sem munição. Daí o infectado ele não morre, ele tá todo queimado, mas ele não morre. Como ele é bem grandão, ele deve ter uma resistência absurda. Ele tem uma resistência absurda. Daí ele vai pra cima do Tommy, e o Tommy ele cai no chão assim. E cara, nessa hora me deu um medo, cara. Eu achei que o Tommy fosse morrer. Eu achei que o Tommy fosse morrer, cara. Cara, na moral, sério, eu fiquei pensando, caraca, será que eles vão matar? Será que o Tommy vai morrer? Eu fiquei assustado. Porque o Tommy no. Porque o Tommy no jogo. Porque o Tommy no jogo, ele tem um papel fundamental, cara. Ele é muito importante. Nossa, falei tudo errado agora. Ele é muito importante pra trama, sabe? Muito importante. Tanto que eu antes de ver o episódio, eu achei que o Tommy ele ia continuar na série até o final, tá ligado? Porque no jogo ele realmente continua até o final não, né? Mas até uma parte, mas o Tommy no jogo, ele tem um papel muito fundamental. Ele tem um papel muito fundamental. E eu pensei assim, caraca, será que vão matar ele? Eu fiquei pensando, porque, cara, tipo assim, como assim eles vão matar o Tommy já? Tipo, pô, tão cedo assim? Sabe? O Tommy, ele morre no jogo também. Um spoiler aí pra quem não sabia. Ele morre no jogo. Mas ele morre só lá pra frente, sabe? Demora muito até ele morrer. Eu pensei, caraca, será que eu vou matar ele agora? Mas não. O infectado, ele vai pra cima dele, mas aí ele cai e morre. Mas eu fiquei assustado, eu pensei que eu também ia morrer. Eu pensei que ele ia morrer. Mas na moral, sério, essa foi. Cara, e eu gostei muito dessa cena porque. Cara, eu gostei muito dessa cena, cara. Essa cena foi animal, sabe? Sério. Eles sacando os galão de gasolina em cima dos infectados, daí atirando, daí os infectados pegando fogo, daí os infectados explodindo, sabe? Pô, eu achei animal, cara. Nossa, sério, muito braba. Melhor cena de ação, cara. Melhor cena de ação contando a primeira temporada. Foi a melhor, cara. A melhor. Muito braba, muito braba. Achei muito. Desculpe a palavra que eu vou usar, mas eu achei muito foda. Muito foda. E. Cara, tipo assim. E daí depois, a mulher do Tommy, ela solta os cachorros. Tem uns cachorros assim, numas gaiolas, e ela solta eles, e eles vão pra cima dos infectados. Caraca, mano, muito massa, sério. Teve gente que não gostou disso, sabe? Teve gente que não gostou, teve gente que falou: ah, como assim? Os cachorros mordendo os infectados? Pô, são cachorros mutantes? Ah, sei lá, cara, tipo, eu entendo que não gostou, mas eu gostei, não me incomodou isso, sabe? Eu achei muito brabo, eu achei muito legal os cachorros mordendo a cabeça dos infectados, porque, pra quem não sabe, os cachorros, eles não são infectados. Tipo assim, não tem como eles serem infectados, sabe? Tipo assim, os cachorros,
eles não podem ser infectados. Então faz sentido ele. Então faz sentido a mulher do Tommy soltar os cachorros pra cima dos infectados. Porque eles não têm como se tornarem infectados, sabe? Eu achei muito massa essa cena. E essa cena toda dos infectados invadindo a cidade não tem no jogo. Não tem no jogo. Isso foi a série que. Isso foi coisa da série. Eu achei muito brabo, cara, porque eu gostei da primeira temporada. Eu gostei da primeira temporada. Mas uma coisa que eu não gostei da primeira temporada foi que ela é muito parecida com o jogo, sabe? E isso me incomodou um pouco, porque, pô, cara, eu acho que a série não tem que ser igual ao jogo, sabe? Eu gosto quando a série ela faz coisas diferentes. Tanto que as coisas que eu mais gostei da primeira temporada foram as coisas que a série criou, sabe? Eu gostei das coisas originais, sabe? As coisas que a série fez. Eu gostei muito das coisas que a série fez que não tinha no jogo, sabe? Essas foram as coisas que eu mais gostei da primeira temporada. E eu tô gostando bastante dessa segunda temporada porque eles não estão fazendo igual o jogo, sabe? Eles estão fazendo coisas diferentes. E isso é muito legal, cara. Como eu falei pra vocês, toda essa cena dos infectados invadindo a cidade não tem no jogo. E, cara, sério, que cena massa, que cena do Carvalho. Que cena do Carvalho, cara. Sério, muito massa a cena. Baita cena de ação, muito top, cara. Sério, muito top. Cara, cara, sério, eu fiquei toda hora assim. Cara, enquanto eu assisti essa cena, eu fiquei toda hora assim. Tá ligado? Eu fiquei toda hora da boca aberta, sabe? Mas enfim, daí, depois, enquanto os infectados estão invadindo a cidade, a gente vê a Abby fugindo, né, dos infectados, e também tem uma cena muito legal, que é essa cena tem no jogo. Essa cena tem no jogo. Mas, sinceramente, eu achei muito mais legal. Não muito mais legal, mas eu achei muito legal a forma que eles fizeram na série, sabe, pra adaptar essa cena. Tem uma, tipo assim, tem uma cena em que a Abby, ela tá fugindo dos infectados, daí ela passa assim, daí ela chega num lugar em que tem uma grade, sabe, tem uma grade, daí ela passa assim, do lado da grade, e os infectados, eles dão a volta e eles pulam em cima da grade, sabe? Pra tentar pegar a Abby. E ela começa a andar assim, e tem uma hora em que a grade ela quebra. Ela quebra assim, e a Abby ela tem que se rastejar, sabe? Nossa, cara, que cena top, mano. Essa cena da Abby se rastejando e os infectados pulando assim em cima da grade, essa cena tem no jogo. Mas eu não achei melhor na série, mas eu achei muito legal como eles fizeram, sabe? Achei muito top essa cena. Muito top. E uma coisa muito legal também nessa segunda temporada é que eles estão aumentando o número de infectados, porque na primeira temporada, uma coisa que eu achei bem paia era porque nunca tinha muito infectado, sabe? Tipo assim, na primeira temporada tem uma cena em que eles estão em um lugar, daí nesse lugar tem um instalador. E daí eles não podem fazer barulho, porque o instalador, pra quem não sabe, é um infectado que ele não enxerga, mas ele tem uma audição muito boa. Então, tipo, se eles fizerem barulho, o infectado, o instalador, ele vai escutar e vai atacar, sabe? Então então eles estão bem devagarzinho assim, mas no jogo não é só um instalador que tá naquele lugar. É vários, é tipo uns 5. E na série é só um. Eu achei muito paia isso, sabe? Porque na série nunca era tipo 5 infectados. Era sempre um ou dois, sabe? Eu achei isso muito paia. E na segunda temporada não. Na segunda temporada é vários infectados.
Porque na cena em que os infectados invadem a cidade, não é tipo um ou dois, é papo de 1 milhão, cara. Tá ligado? Daí a Abby, ela consegue passar debaixo da grade assim. Daí o infectado, ele consegue passar por cima da grade e vai pegar ela. Daí quem salva ela? O Joel. Ai, ai, se o Joel soubesse o que vai acontecer com ele, eu acho que ele não teria salvado a Abby. Eu acho que ele não teria salvado a Abby. Mas enfim, daí ele salva a Abby. Daí. Ah, um adendo. No jogo, o Joel e o Tommy, eles saem pra patrulhar. Mas aqui, mas na série, foi diferente. Quem saiu pra patrulhar não foi o Joel e o Tommy, foi o Joel e a Dina. Foi o Joel e a Dina. Daí o Joe leva a Abby até um lugar onde a Dina tá. Daí ele leva ela lá, desinfectados, eles vão atrás. Daí o Joe mata eles assim, ele dá uns tiros neles. Daí ele entra lá, daí a Abby, ela senta assim no chão e a Dina, ela tá desesperada, sabe? Daí ela grita: Joel! Joel! E daí a Abby, ela descobre que aquele cara que salvou ela é o Joel. Ai, ai. Daí o Joel e a Dina, eles ficam sem saber o que fazer. Daí a Abby fala pra eles que os amigos dela estão numa cabana que não fica muito longe dali. Daí ela fala pra eles irem lá. Daí ela monta no cavalo do Joel. Daí eles vão até a cabana dos amigos da Abby. E chegando lá, bom, coisas ruins acontecem. O Joel, a Dina, eles vão até... O Joel, a Dina e a Abby, eles vão até a cabana em que a Abby falou pra eles irem. A Abby fala pra eles onde é que fica. Daí eles vão indo. Daí quando eles chegam lá, acontece aquilo que a gente sabia que uma hora ia acontecer. E tanto que no primeiro vídeo que eu fiz falando no vídeo que eu fiz falando do primeiro episódio de The Last of Us, o primeiro episódio da segunda temporada, eu falei que eu achava que no segundo episódio iria acontecer. Eu falei que no segundo episódio eu achava que o Joe ia morrer. Eu achava que o Joe ia morrer no segundo episódio. E eu falei isso pra vocês. E eu acertei. Infelizmente eu acertei. Daí eles chegam lá na cabana, entram lá. Daí o Joe, ele tá desesperado por causa que ele vê que tem infectados invadindo a cidade. Daí ele fica desesperado, ele tá com um walkie-talkie. E daí ele começa a chamar o Tommy, começa a chamar ele. Se eu não me engano, ele tá com o walkie-talkie, ele tá com alguma coisa assim. Ele começa a chamar o Tommy, começa a falar pro Tommy atender, não sei o quê. Daí eles pegam a Dina e a Abby. Daí eles pegam a Dina e... Bom, daí eles pegam a Dina, enforcam ela, seguram ela, e a Abby, ela começa a falar, e daí a Abby começa a falar algumas coisas, começa a falar qual foi a última vez que você viu os vagalumes, começa a falar pra ele um monte de coisa. Cara, tipo assim, gente, eu assisti o episódio sábado, então eu não lembro de tudo, mas eu lembro de algumas coisas, sabe? A minha memória não é muito boa. Mas a Abby começa a falar uns negócios pro Joel, até que eles dão uma injeção na Dina, pra ela desmaiar. E, inclusive, eu achei paia isso, sabe? Tipo, pô, por que eles deram uma injeção nela
pra ela desmaiar, sabe? Tipo assim, no jogo, é o Tommy e o Joel que vão até a cabana da Abby. Vão até a cabana dos amigos da Abby. Vão até a cabana da Abby. Daí, no jogo, eles nocauteiam o Tommy. Eles não dão injeção no Tommy. Eles dão um soco na cara dele, pegam um pau, batem na cabeça dele, sabe? Eles não dão injeção nele. Daí aqui na série, eles dão uma injeção nela pra ela dormir. Pô, por que eles simplesmente não deram uma porrada nela, sabe? Eu achei isso paia, cara. Eu achei isso paia. Mas, sei lá, não foi uma coisa que me deixou bravo, sabe? Eu só achei paia, sabe? Eles podiam ter dado uma porrada nela, tá ligado? Daí a Abby começa a falar uns negócios pro Joel. Daí ela dá um tiro na perna dele. Dá um tiro na perna dele. Daí ela olha pro lado, vê um taco de golfe. E daí ela pensa, por que não jogar uma partida? Por que não jogar uma partida de golfe? Daí ela pega o taco de golfe e começa a macetar o Joel. E cara, essa cena. Caraca, cara, sério, como eu fiquei. Sério, cara, essa cena foi muito braba. Muito braba. Cara, na moral, sério, eu já sabia que o Joe ia morrer. Eu já sabia disso. Mas mesmo sabendo, cara, é triste você ver isso, sabe? É triste você ver essa mulher batendo no Joel, sabe? Cara, na moral, quando. Sério, a Abby batendo no Joel é como se ela estivesse batendo no meu pai, cara. É como se eu estivesse vendo meu pai sendo espancado, sabe? Pô, mano, na moral, sério, mesmo sabendo que o Joe ia morrer, é triste de ver, cara. É triste. E pior, cara, que tipo assim, eu tinha recebido. Bom, eu enrolei bastante pra assistir esse segundo episódio. Então eu acabei tomando um spoiler. O spoiler que eu tomei foi que o Joel morria nesse segundo episódio. Então eu já sabia que o Joe ia morrer, tá ligado? Mas mesmo sabendo, cara, eu fiquei triste de ver a Abby batendo nele, sabe? Sério, eu literalmente gritei, para! Não faz isso! Sabe? Inclusive eu falei assim, pô, dá um tiro nele, não precisa jogar golfe com a cabeça dele, tá ligado? Ai, ai. Mas enfim, daí corta a cena, daí mostra a Ellie, a Ellie tá procurando o Joel, daí ela encontra assim, ela vê os dois, ela vê o cavalo do Joel e da Dina, daí ela sabe que ele tá lá, daí ela vai atrás dele. Inclusive a Ellie ela tem uma cena da Ellie saindo pra patrulha, saindo com o Jesse, daí eles entram em uma casa que tem umas plantas que deixam as pessoas animadas, digamos assim, sabe? Eles chegam eles entram em uma casa em que em que tá o café da manhã do Snoop Dogg nessa casa. E daí sei lá, e cara, sinceramente, essa cena foi muito desnecessária, sabe? Tipo, não desnecessária, mas foi muito, sei lá, muito dane-se, sabe? Essa cena é tão dane-se que eu não vou falar muito dela. Mas, tipo assim, nessa cena o Jesse tem uma mulher que tá ligando, que tá chamando o Jesse assim, pelo microfone, assim, pelo walkie-talkie. Daí ele escuta e o Tommy pergunta se eles sabem onde é que o Joe e a Dina estão. Daí ele fala que ele não sabe. Daí a Dina e a Ellie elas vão procurar o Joel. Daí a Dina encontra o cavalo do Joel e o cavalo da Dina. Daí ela chega lá na casa. Daí ela vê a Abby batendo no Joel. E ela entra, daí ela tenta fazer alguma coisa, mas aí os caras lá, que eu não lembro o nome, seguram ela, daí tacam ela no chão. Daí, essa cena é bem parecida com o jogo, sabe? No jogo é igualzinho. A Ellie chega lá
Daí os caras jogam ela no chão, daí ela começa a falar: Joe, levanta! Levanta, Joe, levanta! E, cara, na moral, e essa cena dela falando pro Joe levantar é muito boa, cara. Porque, cara, quando ela fala pro Joe levantar, o Joe ele tá com a cara toda sangrando, ele tá com a cara ensanguentada. Daí, tipo assim, daí ela fala pro Joe levantar, e quando o Joe ele vê a Ellie, ele tenta levantar. Tipo, ele dá uma levantadinha, mas daí ele cai no chão, sabe? Pô, cara, eu achei isso muito, muito, muito brabo, sabe? Ele tentando levantar, tá ligado? Pô, eu achei isso muito brabo, cara. Daí a Abby, ela termina de matar o Joel. Daí a Dina a Dina, pô. A Abby, ela, ela vai embora junto com o seu grupo e deixa a Ellie e o Joel lá. Os dois no chão, sozinhos. E, cara, na moral, nossa, cara, na moral, essa cena eu chorei. Eu admito pra vocês que eu chorei nessa cena, cara. Porque essa cena é diferente do jogo. No jogo não tem essa cena. No jogo só mostra. No jogo só mostra. No jogo, um cara lá dá um chute na cara da Ellie e pronto, acaba a cena. Mas na série não. Na série, a Abby e o seu grupo, eles vão embora, abandonam o Joe e a Ellie lá. Daí a Ellie, ela vai se rastejando assim, e daí ela deita em cima do Joel, cara. Ela deita em cima do Joel, e a câmera vai se afastando. Pô, cara, sério, muito, muito lindo, cara. Pô, eu chorei, cara, eu chorei, mano. Eu chorei que nem um bebê nessa cena. Eu gostei bastante disso, sabe? Porque essa cena não tem no jogo, mas eu achei muito legal, sabe? Ela se arrastando, daí ela deitando em cima do Joel, sabe? Pô, muito brabo, cara, muito brabo. Eu. Antes, na cena em que a Abby ela bate no Joel, eu não chorei, mas eu fiquei impactado, sabe? Tipo, eu fiquei tipo, caraca, o que é isso? Mesmo sabendo que o Joe ia morrer, eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei tipo, opa, peraí, não faz isso, sabe? Mas nessa cena aí eu não aguentei, eu chorei, cara. Eu chorei. Teve muita gente que não gostou, teve muita gente que preferiu a cena original, sabe? Muita gente preferiu a cena no jogo, mas eu gostei. Eu gostei dessa cena, sabe? Eu gostei mais ou menos. Tipo assim, essa cena aí da Ellie se rastejando e deitando em cima do Joe, eu gostei. Eu achei bem legal. Achei muito legal. A cena da Ellie falando pro Joel se levantar, e o Joel ele levanta, mas aí ele cai no chão. Eu gostei dessa cena também, achei muito legal. Eu achei bem emocionante, sabe? Não legal, né? Eu achei, tipo, tô falando que eu. Não é uma cena legal, né? Mas. Enfim, vocês entenderam. É uma cena. Eu gostei, tipo, por causa que me deixou emocionado, sabe? Eu gostei da cena. Mas, sinceramente, cara, Agora eu vou começar a falar umas coisas que. Agora eu vou começar a falar umas coisas que eu não gostei desse episódio. Uma coisa que eu não gostei nesse episódio e que eu prefiro. E eu preferi como é no jogo, é que, tipo assim, cara, no jogo, a Abby, ela praticamente não fala nada pro Joe, tá ligado? Tipo assim, no jogo, a Abby ela dá um tiro na perna do Joel, daí ela manda os caras lá segurar ele, pega o taco e. Boom! Tá ligado? Tipo assim, eu não me lembro o que ela fala, mas, tipo, ela fala, tipo, só. Ela fala uma coisa pro Joe, tá ligado? Que eu me lembre, antes dela bater com o taco de golfe na cabeça dele, na cara dele, ela fala: não será rápido, sabe? A sua morte não será rápida, tá ligado?
E na série não. Na série ela dá um baita de um. Ela fala um baita de um texto, sabe? Ela fica 3 horas falando. Ai, você matou meu pai. E é revelado nesse episódio em que o Joe matou o pai dela. Ai, você matou meu pai. Inclusive, pô. Nossa, ela tem uma hora em que ela fala. Pô, você é bonitão mesmo, hein? Ah, cara, na moral, mano, eu achei muito ridículo isso, cara. Eu achei muito ridículo isso, cara. Teve gente que se incomodou. Tipo assim, teve gente que se incomodou por causa que antes da. Por causa que depois que a Ellie dá um tiro na perna do Joel, o Joel fala: podem levar o que vocês quiserem da gente. Da gente. Daí ela fala: ah, a gente tem cara de bandidos, temos cara de saqueadores. Daí o Joel fala, não. Daí a Abby pergunta, então temos cara de quê? Daí o Joel, de militares. Muita gente não gostou dessa frase, sabe? Muita gente falou, ah, esses caras eles têm cara de tudo, menos de militares. E eu concordo, tipo, realmente, eles têm cara de tudo, menos de militares, cara. Pô, eles parecem mais, sei lá, o elenco da Malhação do que militares. Eles parecem muito mais o elenco da Malhação do que militares. Mas essa frase, mas isso aí não me incomodou. O que me incomodou foi a Abby falando, ai, você é bonitão mesmo, hein? Eu achei isso muito paia, sabe? Pô, cara, que? Sabe, no jogo ela tá, pô, boladona, sabe? No jogo ela não fala nada. A única coisa que ela fala é não vai ser rápido, sabe? A sua morte não vai ser rápida. Porque, pô, ela tá boladona, ela tá brava. Ela queria muito se vingar. Muito. E daí, na série, ela fica 3 horas lá falando, ai, você, não sei o quê. Pô, eu achei isso paia, sabe? Eu achei isso paia. Tanto que o Joe, ele até fala, cala a boca e termina logo com isso. Pô, nessa hora aí que o Joe falou, nessa hora que o Joe falou isso, eu falei, finalmente alguém falou isso. Obrigado, Joel. Eu achei isso paia, sabe? Eu preferia muito. Eu acharia muito melhor se fosse se fosse que nem no jogo, sabe? Eu acharia muito melhor se a Abby não falasse nada, sabe? Ela só, bum, tiro na perna, taco de golfe, pá, 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 e pronto, acabou. Eu acharia muito melhor se fosse isso. Eu achei bem paia ela ficar 3 horas falando, ai, você, antes aqui. Eu achei isso paia. Tipo, no jogo. Tipo assim, a cena do Joel morrendo, sabe, da Abby batendo nele, tanto na série quanto no jogo, não é tão brutal assim, sabe? Tipo assim, não, tipo assim, sei lá, não mostra a Abby batendo nele, sabe? No jogo só, tipo assim, no jogo só mostra a Abby com o taco de golfe e ela indo bater nele. Daí quando ela bate nele, corta a cena. E na série não, na série dá uma estendida, sabe? Na série mostra ela batendo na perna dele, mas assim como no jogo, quando ela vai bater na cara dele, corta a cena. Então, tanto no jogo quanto na série, a cena da Abby batendo nele não é tão brutal assim, sabe? Mas eu achei mais legal no jogo, sabe? Eu achei mais da hora no jogo, sabe? Porque no jogo ela não fala nada, sabe? Ela só pá, 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 tá ligado? Mas na série não, ela fica falando lá 3 horas e isso eu achei pai. Eu achei bem mais brutal no jogo, sabe? Porque ela não fala nada, ela só fala não vai ser rápido, sabe? Sua morte não vai ser rápida. Boom! E na, na série ela fica 3 horas falando. Isso eu achei paia. Mas, pô, cara, não tem como. A cena do Joel morrendo, mas, pô, a cena do Joel com a cara sangrando e a Ellie falando pra ele levantar, e depois a Ellie subindo em cima dele é muito, muito, muito massa, cara. Muita gente falou que preferiu no jogo, muita gente falou que, ai, a cena do Joel morrendo não me pegou.
E, sei lá, eu acho que. Eu acho que também. Eu acho que, cara, eu acho que é mais impactante a cena do jogo. Por causa que, pô, cara, sei lá. É que a gente já sabe o que vai acontecer, sabe? Então, acaba que quem jogou o jogo e não sabia que o Joe ia morrer, ficou, tipo assim, ficou bem mais impactado do que vendo a série, sabe? Porque, pô, a pessoa que jogou o jogo já sabe, a pessoa que jogou o jogo a pessoa que jogou o jogo e tá assistindo a série, ela sabia que o Joe ia morrer. Então, pra ela não vai ser tão impactante assim, sabe? É porque, tipo assim, a cena da série é uma cópia da cena do jogo, com algumas mudanças, sabe? Então era óbvio que não ia impactar, sabe? Mas, sei lá, cara. Tipo assim, tipo assim, eu não joguei o jogo, tá? Eu falei isso no outro vídeo. Eu não joguei o jogo, mas eu já sabia que o Joe ia morrer. Até porque, pô, cara, na hora, se em pleno 2025 você não recebeu se você não sabia que o Joe ia morrer antes de assistir a série, sério, cara, parabéns pra você. Porque eu acho bem difícil, cara, alguém não saber que o Joe ia morrer, sabe? Pô, o jogo lançou em 2020, sabe? O The Last of Us 2 saiu em 2020, cara. Tá ligado? Mas enfim. Mas eu gostei, sabe? Eu só achei pai a Abby ficar 3 horas falando, ai, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Isso eu achei pai. Mas enfim. Mas agora, outra coisa que eu vi o pessoal reclamando foi da cena da invasão, sabe? Da cena em que os infectados eles invadem a cidade. E sei lá, cara, eu sinceramente não entendi. Sério, cara, as pessoas que não gostaram dessa cena, eu não entendi. Eu não entendi. Sei lá, cara, tipo, teve algumas. Tipo assim, o David Jones, por exemplo. Eu sou um cara que eu gosto muito de ver canais, canais de cinema, sabe? Eu gosto de ver as pessoas. De ver, sei lá, eu gosto de assistir youtubers falando o que eles acharam de tal filme, sabe? De série. Eu gosto disso. Eu gosto de assistir isso. E eu vi que e eu assisti o vídeo do David Jones falando do segundo episódio e ele disse que ele não gostou dessa cena por causa que ele falou tipo, ai, é um monte de infectado e ninguém vai pra cima do Tommy. Como assim? Os cachorros? Ah, são cachorros mutantes? Eu sinceramente não entendi, cara. Eu não entendi o porquê que o pessoal não gostou dessa cena. Eu achei essa cena da invasão dos infectados invadindo a cidade animal, cara. Eu achei animal essa cena, sabe? Eu achei animal. Muito braba, muito braba. Sei lá, cara, tipo, não entendi por quê. Tipo, ai, sei lá, tipo, por que que os. Tipo, é um monte de infectado e ninguém vai pra cima do Tommy. Mas, tipo assim, sei lá, cara, mas, tipo assim, não era o Tommy versus todos os infectados. Era o Tommy e um monte de outras pessoas versus o Tommy. Versus os infectados, quer dizer. Sabe, não era só o Tommy, tinha um monte de gente em cima dos telhados com armas atirando nele, sabe? Eu não achei forçado, eu não achei ruim a cena, não. Eu achei legal, eu gostei dessa cena. E é muito. E, tipo, essa cena não tem no jogo, sabe? E, tipo assim, muita gente também. Muita gente reclamou também que devia ser o Tommy e o Joel na cena em que o Joel morre, sabe? Devia ser tipo assim, não devia ser a Dina lá, devia ser o Tommy. Porque no jogo é o Tommy e o Joel que vão pra cabana lá da Abby, sabe? Mas na série eles mudaram. É a Dina e o Joel. E muita gente não gostou disso, falou que perdeu o impacto, que é mais legal no jogo por causa que é o irmão do Joel vendo ele apanhar, sabe? Muita gente falou que achou forçado a série querer fazer o Joel e a Dina
serem amiguinhos, sabe? Sei lá, tipo assim, sinceramente, isso não me incomodou, mas também não foi uma coisa que eu gostei, sei lá, cara. Eu entendo quem não gostou disso, sabe? Aí eu entendo. As pessoas que não gostaram da cena dos infectados invadindo a cidade, eu não entendo. Essas pessoas eu não entendo. Mas as pessoas que não gostaram de terem trocado o Tommy pela Dina, eu entendo, sabe? Porque realmente, sabe? Eu acho que é bem mais impactante por causa que é o irmão dele vendo a. Porque é o irmão dele vendo. Porque é o irmão do Joel vendo ele apanhar, sabe? E a Dina não é nada do Joel. Ela é só uma. Sei lá, uma colega dele, mas não é nada dele, sabe? É... Então eu entendo até quem não gostou dessa cena, sabe? Não me incomodou, mas sei lá. Eu acho até que funciona um pouco mais, sabe? Sei lá. É por causa que no jogo, quando o Tommy e o Joel eles entram lá na cabana, o Tommy fala: Ah, eu sou o Tommy, esse aqui é o Joel. E esse aqui é o meu irmão Joel. Sei lá, cara, eu achei um pouquinho pai isso. Tipo, pô, o cara fala na cara dura o nome dele, o nome do irmão dele, e o nome e o nome do Joel, sabe? Sei lá. No episódio não. No episódio a Dina não fala. Eu sou a Dina, ele é o Joel. Não. Ela fala o nome do Joel por causa que ela tá desesperada. Ela tá desesperada, sabe? Daí ela grita: Ô Joel, vem aqui! Daí a Abby, ela escuta e ela se liga que esse cara é o cara que matou o pai dela. Inclusive, parabéns à atriz da Abby, hein? Baita atriz, cara, baita atriz. Mandou muito bem. O que mais que eu tenho pra falar? É isso então, sabe? Tipo, eu entendo que não gostou, sabe? Mas eu acho que esse negócio deles terem trocado o Tommy pela Dina é legal, tipo assim, é legal por causa que, tipo assim, isso vai fazer, por causa que no jogo, depois que o Joel morre, a Ellie, ela fica brava e ela tá possessa de raiva, ela tá muito brava e ela vai em busca de vingança. E a Dina vai com ela. Mas no jogo, a Dina só vai com a Ellie por causa que a Ellie é a amiguinha dela, depois namorada dela, sabe? Mas agora que a Dina ela sabe quem que matou o Joel, ela viu a menina atirando no Joel, isso aí, tipo assim, isso vai fazer com que as duas queiram vingança, sabe? Tipo, não vai ser só a Ellie querendo vingança, vai ser a Ellie e a Dina, tá ligado? E esse negócio dos infectados invadirem a cidade, isso é legal, porque vai, tipo assim, vai explicar o porquê que o Tommy não vai atrás do Joel, sabe? Por causa que muita gente morreu com essa invasão, sabe? Muita gente da cidade morreu com essa invasão. Então explica o porquê que o Tommy não vai junto com a Ellie. Por causa que ele tem que cuidar da cidade, sabe? E agora que o Joel morreu, vai ser meio que egoísta. Vai ser egoísta da parte da Ellie ir atrás de vingança. Por causa que, tipo. Sei lá, cara. Por causa que muita gente morreu na cidade por causa da invasão. Por causa da invasão dos infectados. Então o Joe é só mais um, tá ligado? Então, sei lá. Tipo. Eu vou achar paia se o Tommy no terceiro episódio ele falar: dança cidade, vou atrás de vingança. Eu vou achar paia. Essa invasão explica o porquê que o Tommy ele vai ficar na cidade ao invés de buscar vingança, sabe? E vai tornar a atitude da Ellie mais egoísta, sabe? Tá ligado? Mas enfim, pessoal. Então é isso, sabe? É isso que eu tenho pra falar. Eu vou encerrar porque o vídeo eu vou acabar o vídeo por aqui porque o vídeo já tá bem longo já. A última coisa que eu queria falar é, cara, como a Ellie tá escanteada, né? Eu de verdade espero que no terceiro episódio
no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto episódio, eles foquem mais na Ellie, cara, porque por enquanto ela tá bem escanteada, sabe? Pô, a Ellie tá qualquer coisa, sabe? No primeiro episódio e no segundo. Pô, cara, no primeiro episódio até que até que ela faz alguma coisa, sabe? Mas no segundo episódio, pô, ela tá qualquer coisa, sabe? Ela tá bem escanteada. Espero que eles foquem mais na Ellie no terceiro episódio, tá ligado? E eu espero que a Ellie ela pare de fazer piadinha depois de saber que o Joey morreu. Porque, pô, não faz sentido, cara. Não faz sentido a Ellie continuar fazendo piadinha e continuar fazendo gracinha depois que ela viu o Joey sendo. Depois que ela viu uma menina enfiando um taco de beisebol na goela do Joel, tá ligado? O pai dela, praticamente. Sabe? Não faz sentido nenhum, cara. E isso também foi uma coisa que eu não gostei do primeiro episódio. No primeiro episódio, a Ella tá muito bobinha, sabe? Ela tá fazendo piada o tempo todo. E, pô, a Ella no segundo jogo não é assim, cara. A Ella no segundo jogo é dark, é pra baixo, sabe? Ela não é de falar muito, ela é meio antissocial, sabe? Então eu espero que depois. Eu acho até que a Ellie no primeiro jogo, ela tá bobona daquele jeito, porque depois da morte do Joe ela vai ficar mais séria, sabe? Eu espero. Eu espero. Mas enfim, então é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. E, outra coisa que eu não gostei desse episódio é que eles não colocaram a piada do preconceito Wishes. Isso eu achei paia, pô. Deviam ter colocado. Deviam ter botado a piada do preconceito Wishes. Pô, essa piada do preconceito Wishes é muito boa. Deviam ter colocado. Paia, paia. Mas enfim, pessoal. Desculpa pelo vídeo longo, tá? Vocês sabem que eu sou uma velha foqueira. Não paro de falar um minuto. Não paro de falar um segundo. Me perdoem, tá? Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando do vídeo e prometo pra vocês que eu não vou demorar muito pra postar, pra gravar o vídeo, pra dar minha opinião sobre o terceiro episódio. Eu vou assistir o terceiro episódio e depois que eu assistir, eu já gravo o vídeo pra vocês falando o que eu achei do terceiro episódio. Eu prometo pra vocês que eu não vou demorar muito, tá? Eu não vou demorar. Prometo. Mas é isso. É isso então. E F. John Miller. Quer saber? Em homenagem ao Joel, vamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem ao Joel. Tá bom? Eu peço pra vocês ficarem quietos agora e todos nós juntos vamos fazer 1 minuto de silêncio ao Joel Miller. Pronto. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau. E F. Joel Miller. Jamais será esquecido. E eu queria dizer aqui uma última palavra ao Joel. Eu queria falar uma última palavra pro Joel. Mortandela. Tô zoando. Minha última palavra pro Joel é... Sentirei saudade, parceiro. Boa sorte no céu. Você foi um baita pai, apesar da sua filha, apesar da Ellie não ter valorizado, não ver isso, eu vejo.
Você é um baita pai e um baita homem. Eu te amo. Boa sorte no céu. Você morreu numa tacada só. Literalmente. Enfim. Enfim, tchau.